Vamos abrindo aqui, junto com você, mais uma edição do nosso painel regional. Você sabe que de segunda a sexta você tem um encontro conosco, sempre a partir da 1h30 da tarde, programa ao vivo ou inédito, não é? E sempre com a reprise às 8 da noite, né? 20 horas. Sempre com as personalidades da região, com as personalidades do Brasil, passando aqui pelas bancadas do programa, para, junto com você, debater, discutir, aprofundar os assuntos, os temas, né? A pauta, né? Da nossa região metropolitana e, além disso, claro, discutir e debater os temas de interesse nacional também. Nessa edição, o programa está gravado, você não pode participar nem interagir com a gente como está acostumado, via telefone, nem pelo nosso espaço importante pelas redes sociais. Mas, com certeza, vai acompanhar aí uma série de assuntos interessantes, né? Um debate importante a respeito da política brasileira, que nós estamos num momento realmente bastante delicado, um momento difícil, não é? Hoje, o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, e a questão que não quer calar, não é? E que todo ano entra governo, sai governo, a questão entra na pauta, mas nunca se realiza como a gente gostaria, é a tal reforma política, não é? Para debater esse tema conosco, com satisfação eu recebo aqui o Luiz Carlos Gianelli, que é coordenador do PROCON de São Vicente, figura antenada aí com as questões importantes da cidade e do país. Ao lado dele, o nosso Heraldo José dos Santos, comentarista habitual do painel. E também comigo aqui à direita, o nosso Manuel Rogério, advogado, também comentarista tradicional aqui do painel regional. A Ione Furukawa também conosco, atenta a tudo aquilo que é produzido pela equipe do painel, já que, eu repito, um programa gravado, não dá para ver a interação que você está acostumado, né, no dia a dia normal do painel regional. Aproveito então para já cumprimentar o Luiz Carlos Gianelli, obrigado pela presença, tudo bem? Agradeço, muito obrigado, Boturão, pelo convite. Eu gosto sempre de vir o painel regional por ser um canal livre de discussão e de diálogo aqui na Baixada Santista. Perfeito, obrigado, Gianelli, por estar conosco. Heraldo José dos Santos, tudo bem, Heraldo? Boa tarde, Boturão, boa tarde, doutor Luiz Carlos, doutor Manuel Rogério e a Ione Furukawa. Nosso Manuel Rogério também conosco em mais esta edição do painel regional, prazer revê-lo. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Boturão. Boa tarde especial aos telespectadores, boa tarde aos componentes da mesa, a Ione, ao Boturão, ao Heraldo e ao doutor Luiz Carlos. Muito bem. Ione Furukawa, atenta a tudo que é produzido pela equipe do painel, né? Você que está acostumado a interagir com ela, eu já disse isso hoje não é possível, mas ela tenta e vai participar com a gente também, com a competência de sempre, né? Olá, tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, convidados, e boa tarde especial a você aí de casa que está nos assistindo. Muito bem. Entra governo, sai governo, passa a eleição, volta a eleição, enfim, e a tal da reforma política sempre entra na pauta, sempre entra em discussão, mas na prática, não é, desde os últimos governos, Fernando Henrique, Lula, a própria Dilma, enfim, não se vê nada, né, nesse caminho, nessa linha, nessa direção. Então, um pouco por parte do Executivo, muito menos por parte do Legislativo, né? O Luiz Carlos Gianelli é uma figura antenada aí com as questões da política, né, com tudo que acontece aí pelo Brasil afora. Como é que você vê essa questão, essa possibilidade, o Congresso que estamos aí, o momento duro, né, difícil que estamos vivendo nesse primeiro ano de segundo mandato da presidente? Pois não? Realmente, Boturão. Esse tema de reforma política está sendo discutido no cenário mundial brasileiro por volta de 27 anos, né? Desde a Constituição de 88, discute-se a respeito da reforma política, discute-se a respeito da reforma política, e até o presente momento não discutiu nem o objeto, não chegou nem o objeto, nem a finalidade da reforma política. A gente lê muitas pessoas se manifestando, acadêmicos, políticos e tudo, para qual seria a finalidade da reforma política. Dizem que há uma grande crise de representatividade, que o Congresso não está tendo a devida representatividade por parte da população, mas não discutiu o objeto nem nada disso. Eu vou um pouco além. Eu acho que não existe reforma política sem ter antes uma reforma da lei dos partidos políticos. Por qual razão? Porque os partidos políticos, infelizmente, eles não estão atendendo aquele anseio social, os partidos políticos não estão sendo um centro de discussão a respeito das questões políticas, das questões sociais, os partidos políticos não estão atendendo essa finalidade. Acho que antes a gente ter uma discussão a respeito de reforma política, se vai ser sistema distrital misto, se vai ser proporcional, a maneira de discutir anteriormente a lei, basicamente, dos partidos políticos. Hoje em dia,
infelizmente, os partidos políticos não têm uma autonomia no que se tange às discussões internas. Um grau superior pode interferir a qualquer momento numa direção inferior do partido político. Isso cria-se uma certa fragilidade. Hoje um grupo político vai lá, organiza um diretório municipal e a qualquer momento o diretório estadual ou federal pode intervir ali na executiva, dissolver aquela executiva, montar uma executiva provisória, e isso gera uma instabilidade enorme. Acho que é o grande problema da reforma política. Anteriormente nós tínhamos que discutir a reforma da lei eleitoral. Desculpa, a reforma da lei dos partidos políticos e judicializar isso. Qualquer intervenção que deveria ser feita tinha que ser judicial. Judicialmente ficava comprovado a ofensa ao estatuto e tudo, um juiz togado ali analisando isso, com a possibilidade de contraditório à parte contrária, porque isso dá uma segurança jurídica maior a todas aquelas pessoas que estariam filiadas e que pleitariam organizar um diretório municipal, estadual ou federal. Bom, o que se comenta muito é que os partidos políticos perderam completamente as suas ideologias, né? E que se transformaram em meras siglas para barganhas, para negociações, enfim, né? Não sei se é isso que vocês pensam, não sei se é exatamente isso que o Luiz Carlos quis dizer, né? Então, Pudera, Boturão, hoje nós temos 28 partidos no Congresso Nacional e temos 32 partidos ao todo no nosso território nacional. Ou seja, se cada partido é uma ideologia, nós teríamos 32 ideologias diferentes. É completamente então, absurdo. Né? É óbvio, isso já é claro. A pesquisa Datafolha publicada, acho que no jornal de hoje, essa publicação, 78% da população não acredita nos partidos. 78% não querem partidos, quer votar em alguém, quer participar do processo democrático, mas votando naquela pessoa que ela confia, é aquela pessoa que ela pode reclamar. Até porque muitas vezes nesse sistema proporcional, que é injusto com aqueles que participam do pleito eleitoral, com aqueles que querem ver aquela pessoa que confia, aquela pessoa que confiou seu voto frente às questões que demandam todo esse processo democrático. Essa questão da proporcionalidade, muitas vezes, ela deixa bons candidatos de fora e, entre aspas, que você só vai saber se é mau candidato ou não depois que ele assumir, pessoas maus políticos no pleito. Ou seja, foram eleitos sem uma expressividade de voto, mas que conseguiram pelo sistema proporcional. Realmente nós precisamos dessa reforma política. Eu acho que poderia já começar a reforma partidária, reforma política, fazer tudo num bolo só. A gente defende aqui no programa, doutor, que a reforma política deveria ser feita por uma constituinte própria. Ou seja, você eleger constituintes só para fazer a reforma política. Por quê? O problema hoje é que aqueles que vão votar, na hora de votar, eles ficam pensando, bom, isso aqui não é bom para mim. Aí o outro pensa, não, também esse não é bom para mim. E o consenso? Nunca chega no consenso, porque de 28 partidos que hoje têm representatividade no Congresso, como é que seriam 28 ideologias? Não são 28 ideologias. Na verdade, são caciques à frente do partido que vão ver o interesse próprio. É isso que a gente vê nessa questão política no cenário brasileiro. Diga, pois não. Eu me preocupo mais ainda com essa questão do fundo partidário. Então, o sujeito cria um partido que realmente é sem expressividade nenhuma, mas, na verdade, torna-se um meio de vida para determinados políticos. São partidos que existem aí há mais de 20 anos, não tem um representante sequer eleito e o partido continua recebendo recursos. Quer dizer, isso aí realmente é um anacronismo que precisa naturalmente ser revisto. Janelli, pode. Eu concordo com a manifestação do Dr. Rogério e do Heraldo, porque realmente nós chegamos numa situação insustentável no Brasil, porque todas as demais reformas, reforma administrativa, reforma tributária, reforma trabalhista, ela depende primordialmente da reforma política, que é a base de tudo isso. Por qual razão? Porque toda aquela estrutura política negociada
anteriormente da eleição, vai ser discutido isso em termos de gestão. Essa que é a verdade. Então, a reforma política é a mãe de todas as reformas. E precisa realmente acabar de ter essa forma de cacique que tem nos partidos. Tem nos partidos pequenos e tem nos partidos grandes. Hoje em dia, os partidos políticos, eles são muito engessados. Muitas das vezes, as lideranças do partido político, ele defende muito, temas que o próprio estatuto do partido contraria. Mas porque ele é o dono, basicamente, do partido, ele tem a executiva do partido, então ele controla e decide aquilo que ele acha que é o melhor para os seus próprios interesses. Enquanto não houver uma reforma política, não discutir esse sistema proporcional que realmente é injusto, na minha opinião, tinha que ser o sistema distrital para haver uma redução dos gastos da campanha, a fim de que isso não venha prejudicar posteriormente a própria administração do poder público. A questão do sistema distrital é debatida e discutida há bastante tempo, né? Agora, alguém tem ideia de como formaríamos esses distritos? Aí que está o problema. Eu aqui já estava indo na do doutor. O doutor estava indo bem, muito bem. Mas quando falou no voto distrital, aí eu soltei aqui. Por quê? O sistema distrital, é importante que as pessoas saibam o que é o sistema distrital. Você tem o sistema distrital puro e o sistema distrital misto. Ou seja, é aquele... Vamos fazer um exemplo aqui da cidade de Santos. Seriam 21 distritos, é o puro, que são 21 cadeiras, e a gente dividiria a cidade de Santos em 21 distritos, e cada distrito desses teria um vereador. E se fosse um distrital misto, a gente dividiria assim, pegaria 11 cadeiras para ser o distrito, 11 distritos, e o resto seria para a cidade toda. O problema dessa questão voto distrital é porque é o sistema que o Brasil adota. Executivo, legislativo aprova, fiscaliza o executivo. Então, nós vamos fazer outro exemplo aqui da Prefeitura Municipal de Santos. O prefeito apresenta um projeto na Câmara Municipal de Santos para votação, um projeto de âmbito municipal que não trate especificamente de um distrito. E aí... você vai colocar para aqueles vereadores que cada um representa o seu distrito. Às vezes, esse projeto, ele é bom, ele vai ser bom para a cidade, num contexto geral, mas vai preterir alguns bairros ou alguns distritos, mas, no geral, o objetivo a ser alcançado é um objetivo maior, então o interesse da coletividade ele sobrepõe alguns interesses individuais, e eu falaria que alguns bairros, alguns distritos seria interesse individual. Então fica complicado eu, de um distrito, votar a favor num projeto do prefeito que é bom para a cidade, mas que vai preterir o meu bairro, eu teria dificuldade, ou o meu distrito, eu teria dificuldade de explicar isso para os meus eleitores. Outro problema do voto distrital, eu tive na Inglaterra e na França, lá o voto é distrital, e uma das reclamações lá é que as pessoas, são países pequenos, as pessoas vivem muito aquele contexto regional, local, e não abrange toda aquela questão nacional. Esse é o que eu vejo como a questão do voto distrital. Eu acho o que a gente precisa não é a mudança desse sistema distrital, é aperfeiçoar o que a gente tem. Até porque a gente não pode esquecer que nós temos analfabeto que tem o direito de voto, todas as pessoas têm o direito de voto, e a gente tem que tornar esse processo eleitoral o mais simples possível para que todos possam entender e todos possam dar sua participação nesse processo democrático, seja ele analfabeto ou não. Que ele não precise estudar o sistema político para poder votar. Muito bem. Heraldo, alguma opinião sobre isso? Não? Eu acho complicado também a questão da implantação do voto distrital. A partir dos exemplos aí citados pelo Dr. Manuel Rogério, fica realmente difícil de você, para a eleição proporcional do legislativo, muito bem. E aí, no momento de se votar determinados projetos, como ele mesmo falou. Agora, o que pode ser feito, na verdade, é realmente um aperfeiçoamento disso. Porque esse modelo também de um vereador ser eleito com pouquíssimos votos, assim como deputado estadual, deputado federal, enfim, com base apenas naquele grande puxador de votos, um político midiático, quer dizer, mas qual é a grande mudança que vai representar
esses que foram eleitos com pouquíssimos votos acabam ficando esquecidos lá no chamado baixo clero do Congresso Nacional, que durante 4 anos sequer vão fazer um pronunciamento. Há exceções, hein? Há exceções. Tem deputados eleitos com uma votação pífia, né? E que, de repente, com muita habilidade política, mas que isso que você está reconhecidamente falando tem... já é um veterano. Ele, Já. na verdade, ele vem numa curva Alcança descendente o cargo de mais votos. importante da mesa diretora da Câmara Federal, né? Mas aí Não, mas acontece... tô dizendo, há exceções. Aí, Boturão, acontece... Incríveis exceções. Aí acontece um outro grande problema, que é, na verdade, refoge aí a participação do povo. Porque quando se já está eleito e se lançam na disputa interna ali dos núcleos de poderes do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, na verdade o que se tem em mente, o que se tem como meta, não é a satisfação, não é o atendimento do eleitor, do público, da nação. São apenas e tão somente projetos pessoais que se satisfazem através daquelas votações. E esse que você citou é um exemplo marcante. Muito bem. Quer completar alguma coisa, Janete? Eu gostaria de completar, sim, porque eu defendo o sistema distrital pelo seguinte motivo. A gente tem que diminuir o gasto de uma campanha. Uma campanha, hoje em dia, ela é muito custosa para os agentes, para a pessoa que pleiteia concorrer a um cargo político. E, em consequência disso, uma campanha muito custosa, ela vai exigir do político que ele tenha uma equipe muito grande, que ele faça muito gastos, que ele tenha uma estrutura acima do comum. Só que quem vai acabar pagando por tudo isso é o poder público, porque uma vez que ele tem uma equipe muito grande, ele vai ter que arrumar cargos para essas pessoas uma vez que eles entrando, ele vai ter que ter uma estrutura financeira, e essa estrutura financeira muitas das vezes vai ser comprometida porque vai ser afiançada pelo próprio gestão pública, pelo próprio governo, pelo próprio Estado. Então, com relação a isso, a gente tem que haver um contingenciamento com relação a gasto público, um contingenciamento com relação a gasto da campanha. Uma campanha tem que ser muito mais enxuta para que isso não venha prejudicar depois a própria gestão pública, porque essa pessoa ele tem o seu comprometimento e ele só vai conseguir pagar as despesas de campanha a partir do momento que ele entrar e arrumar cargo para os seus assessores e nesse sentido. Então, por isso eu defendo uma redução das despesas por meio do sistema de voto distrital. Muito bem, agora... Tem tempo? Tem. Tem tempo? Bom, eu queria só falar nessa questão, acho que o doutor assiste razão, do que é usual hoje em dia. Mas o que é usual, mas que todos nós condenamos. Sim. Nós condenamos esse tipo de prática. Mas eu acho que isso aí dá para solucionar sem precisar mudar esse contexto de voto distrital ou não. Eu acho que isso poderia, com educação, porque se o eleitor for bem formado, se ele tiver tudo que é tipo de informação e discernimento suficiente para saber o que é bom, o que não é bom, ele vai votar naquele que realmente ele se ache representado, aquele que realmente tem uma reputação ilibada, ou seja, ele vai, é como se ele fizesse esse exame daquele candidato, como se faz para você ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele tem notório conhecimento, não interessa no quê, mas ele tem que conhecer no mínimo a região que ele mora. Ele tem uma reputação ilibada, então isso é o mínimo que se pede. Então, se os eleitores tiverem um conhecimento suficiente, instrução suficiente, educação suficiente, isso só aprende na escola, de saber que o melhor não é aquela barganha de cargo, não é aquela troca de brindes, o melhor sim é você procurar escolher aquela pessoa e participar do processo democrático, ainda que ele escolha errado, porque ele só vai saber se a escolha dele é certa ou errada depois que essa pessoa foi eleita. Aí, essa pessoa que foi eleita, ela não vai renovar os seus votos se ela não fizer um bom trabalho. Eu também não sou contra esse negócio de reeleição. Para mim, poderia ter reeleição ad eterno. Por quê? Se está fazendo um bom governo, isso aí, se o povo tiver uma instrução suficiente, um discernimento suficiente, aprender muito bem isso na escola e dentro da sua casa com a sua família, ele só vai eleger aquele que realmente estiver fazendo um bom trabalho. Se não estiver fazendo um bom trabalho, não vai ser através de marketing que ele vai estar demonstrando um bom trabalho. Ele vai estar demonstrando um bom trabalho com ações concretas. Então, esse é o meu posicionamento.
Outra coisa que tem que se fazer também para eliminar os custos seria a questão de facilitar o processo eleitoral, porque a cada ano que passa, o que você vê é o tribunal baixando normas que restringe mais a ação do candidato. Hoje o candidato tem que divulgar o seu número, ele tem uma série de restrições para fazer esse tipo de divulgação. Ele acaba gastando dinheiro porque é contratação de gente. Aí acaba acontecendo isso que o doutor falou. Vamos para um rápido intervalo, já já a gente continua esse assunto interessante sobre reforma política e essas questões eleitorais todas. Já já. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco desta edição do Painel Regional. O assunto aqui é reforma política, questão partidária no Brasil, que deixa muitas dúvidas, né, de uns tempos para cá. Luiz Carlos Gianelli, coordenador do PROCON de São Vicente, figura antenada com esses assuntos todos, está com a gente, ao lado aqui à esquerda do nosso Heraldo José dos Santos, e aqui à minha direita o nosso Manuel Rogério e a Ione Furukawa participando também conosco. Programa gravado, não há possibilidade da sua interação via telefone, via redes sociais, mas a Ione está atenta aí à nossa produção e vem agora aí com a sua participação habitual aqui. Tudo bem, Ione? Pois não, fique à vontade. Doutor, muito se ouve falar nas reformas que o Brasil precisa, né? São inúmeras, política, partidária, tributária, econômica. Aqui na bancada a gente fala muito, nas ruas, a mídia massifica muito isso. Até que ponto vocês, que entendem bastante sobre esse assunto, a gente conversa diariamente sobre isso, conseguem acreditar que essa reforma política, principalmente a política, irá acontecer? Em que sentidos, em que aspectos ela vai ajudar na melhoria do Brasil? Hoje, né, nesse mandato da presidente Dilma e também nos próximos. Eu me antecipo aqui à mesa, eu não acredito em reforma política alguma nesse mandato da presidente Dilma. Então, vou deixar para o Gianelli aqui avaliar, o Rogério comenta com o Heraldo também, enfim. Eu também, infelizmente, eu desacredito, porque está há 28 anos discutindo reforma política e temas centrais da reforma política até agora não se solucionou. Cada um tem o seu posicionamento, cada partido tem o seu posicionamento e tudo. Eu quero ver como isso vai ser votado no Congresso Nacional. Acima de tudo, tem esse porém. E a reforma política é a base de tudo. Se não houver uma reforma para estar estruturando tudo isso, a forma de representatividade no Estado, duvido que as demais reformas elas tenham segmento. Reforma trabalhista, reforma tributária, como vai ser discutido o Pacto Federativo e tudo. Isso tudo é vinculado à reforma política, porque a reforma política é a estrutura que dá toda a representatividade da nação. E essa representatividade realmente está sendo comprometida. Está sendo comprometida pelo sistema proporcional, porque tem bastante discussão a respeito disso. Está sendo comprometida por meio da participação do partido como instrumento de formação de uma opinião política, por incrível que pareça. Os partidos políticos, eles não discutem os interesses da sociedade, os partidos políticos, eles não adentram, não discutem. Isso, infelizmente, tem essa crise de representatividade. Enquanto houver essa crise de representatividade, infelizmente, as demais reformas não sairão do papel. E essa reforma política, me entristece falar nisso, eu acho que vai ser bastante, está todo mundo se mexendo, todo mundo falando, mas também não sairá do papel porque não foi definido ainda seu objeto, não foi definida ainda a sua finalidade, não foi definido termos circunstanciais para poder chegar a um resultado concreto. E isso está sendo discutido há 28 anos, não começou a ser discutido ontem e nem uma semana, está sendo discutido há 28 anos e até agora não tem um posicionamento concreto a respeito da reforma política. Então, infelizmente, eu desacredito num resultado positivo nesse governo Dilma. Rogério e Heraldo. Olha, eu acho que vai ocorrer, de qualquer maneira, essa reforma. Por quê? Porque os grandes caciques já se deram conta de que esses pequenos estão cooptando celebridades para o mundo político e isso está se tornando também uma ameaça a esses mesmos caciques. Então, eu acho que eles estão atentos a isso e vão, sim, eu acho que trabalhar pela essa reforma, principalmente no tocante à criação e existência de partidos políticos. Teria que diminuir o número de partidos, você acha? Com certeza. É o óbvio, né? Porque, como eu disse aqui, 32 opiniões, 32 ideologias, isso não é uma coisa inteligente. É óbvio que o número de partidos tem que diminuir. Eu não digo que volte ao bipartidarismo, até poderia ser,
do meu ponto de vista até poderia ser, mas para que não sejam preterido outras pessoas, mas que tenham um número, que seja um número racional, que não seja isso que a gente vê hoje. Nós tivemos o Heraldo falou em cláusula de barreira, ou seja, é quando você restringe alguns benefícios que tem o partido para aqueles que não têm representatividade nenhuma no Congresso. Ou seja, é um partido, existe, participou de alguns pleitos eleitorais, mas não conseguiu eleger ninguém. Então, houve essa cláusula de barreira, mas essa cláusula de barreira foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal porque ela foi feita através de lei e foi entendido no Supremo Tribunal Federal que deveria ser... Foi um estelionato eleitoral em 2006. Exatamente. Porque as coligações se formaram embasadas na cláusula de barreira. As pessoas foram às urnas votando por causa da cláusula. Você tinha uma preferência por determinado partido, você votou direcionado para que aquele partido não tivesse qualquer possibilidade de prejuízo mais à frente, porque havia a cláusula. Daí acabou a eleição, um mês depois o Supremo derrubou. Ele derrubou pelo um vício de constitucionalidade. Mas devia ter derrubado antes. Né? Aí o processo eleitoral. Essa questão antes ou depois do processo. Sempre vai ficar essa celeuma se o judiciário se posicionou antes ou depois, se ele iria interferir nesse processo eleitoral, enfim. Mas o judiciário também tem muitas coisas mais importantes do que essa questão política. Acho que essa questão seria uma questão para o próprio legislativo. Ele saber da sua função constitucional nesse nosso Brasil, ele saber do dever que eles têm, da obrigação que ele tem com a gente, que elegeu aqueles nossos representantes que estão lá, e ele sim resolver essa questão, fazer essa reforma por emenda constitucional, ou seja, aquela que tem uma maior exigência. Não é qualquer quórum que vai fazer uma reforma constitucional. Então, essa reforma política tem que ser através de emenda constitucional que exige uma participação maior daqueles que compõem o nosso Congresso Nacional. Mas, doutor Rogério, o senhor não defendeu agora uma constituinte específica para a reforma? Esse seria o ideal. Esse seria o certo. Porque se a gente partir de uma coisa é o que a gente defende. E outra coisa é a realidade que a gente vive. Se for pensar só no que a gente defende aqui, Heraldo, eu vou te falar a verdade. Eu ia falar tanta coisa aqui que eu acho que vocês nunca mais iam querer que eu votasse aqui. A questão não é a sua opinião, doutor Rogério, é que se o Brasil fizer a reforma por PEC, ela vai estar viciada do mesmo jeito. Proposta de emenda constitucional com este Congresso, não, aí você está falando um vício de ideologia, um vício ideológico, seria até um crime de falsidade ideológica, eles colocando aquilo que é benefício, eu entendi, aquilo que seria benefício para eles e não benefício para todo o nosso sistema eleitoral. Mas, juridicamente, analisando, ela só pode ser feita através de emenda constitucional. E até nesse processo de constituinte política, aí você teria que mexer com uma emenda constitucional para você criar um novo Congresso Constituinte só para fazer a reforma e depois esse Congresso ir embora. Ou seja, esses que votaram não teriam benefício nenhum nessa questão desses projetos, dessas ideias que teriam colocado em votação. Muito bem. Houve um tempo que agora muito tempo que não se fala isso, né? Mas durante um período aí falava-se na questão da lista partidária. Né? Isso é outra história. E aí é uma coisa, eu sempre achei isso muito estranho, porque na minha visão você ia acabar elegendo sempre os mesmos, né? Também. Ia ser difícil você escapar daquela situação. O cara mais votado do partido encabeça a lista, o segundo encabeça de novo e tal, e não ia ter dificilmente você ia ter uma redução, a não ser que, não é? A partir daí, da lista partidária, você limitasse o número de reeleições para cargos legislativos, não é isso, Luciano? Mas a lista partidária no sistema atual é um completo colapso. É a mesma coisa uma pessoa andar com um carro que está sem freio de mão. Vai dar, infelizmente, o resultado não vai ser bom. Os partidos políticos, eles não representam a sociedade. Os partidos políticos, eles representam o interesse dos chefes partidários. Diante disso, na lista partidária vão ficar inclusos somente o nome das pessoas que são daquele agrupamento, e não de toda uma sociedade que queira se filiar naquele partido político.
E dentro nisso, eu vou na história da quantidade dos partidos políticos. Como o Dr. Rogério realmente levantou aqui, são 32 partidos políticos. E se houver 32 ideologias diferentes, é um absurdo. Mas eu tenho uma outra proposta para estar eliminando tudo isso. É acabar definitivamente com o sistema de coligação, tanto em eleição proporcional quanto majoritária. Se a pessoa tem uma proposta, ela tem uma ideologia, então ela que apresente à sociedade. Então, uma das modalidades de terminar com isso, além da cláusula de barreira, é acabar com coligação proporcional e coligação majoritária. E com relação às listas, infelizmente, isso daí não há critério sociológico para você estar aplicando aí na sociedade, haja vista que os partidos não a representam. Eu acho que o sistema não deve ser por meio de lista, por meio de lista, infelizmente, vai haver um grande contrassenso com os interesses sociais. Essa coisa das alianças, das coligações, tem partido, por exemplo, que no estado de São Paulo, ele é aliado ao PSDB. E no governo federal, no Congresso Nacional, é aliado ao governo PT. O PSB. O PSB. Não, o PSB agora foi para oposição. Mas já houve esse momento. Já houve. O PR, por exemplo. Ele era aqui em São Paulo, ele era com o PSDB e a nível nacional, Brasil, a nível nacional com o PT. Porque aí, de certa maneira, o partido não vai ficar ofendido porque não prejudicou o princípio do pluralismo partidário, mas cada partido, já que você tem uma ideologia, você acaba com coligação, tanto na proporcional quanto na majoritária, e apresenta a sua proposta. Se você acabar com a coligação, aí é inteligente, porque o próprio processo ele matura e ele elimina. Aí não vai ser de uma hora para outra, mas aos poucos esses partidos eles vão morrendo. Porque aí coloca também a cláusula de barreira, aí não tem representatividade, ele não está no mundo partidário, não vai receber benefício nenhum. E aqueles que eles vão... Eu sou de X partido e o outro é do Y partido. Cada um vai disputar a sua eleição. É pura, chapa pura que a gente chama, né, Boturão? Isso. Aí o melhor que vence. Aquele que mostrar o melhor trabalho é o que vai vencer. É claro que isso vai facilitar para quem está com a máquina na mão, mas se estiver fazendo um bom trabalho, que seja. O que a gente precisa hoje é de pessoas que coloquem o interesse público à frente dos interesses particulares. E façam alguma coisa, garantam a nós, eleitores, o mínimo, pelo menos aqueles serviços essenciais, que é para a gente não precisar gastar o nosso dinheiro com plano de saúde, com segurança privada, o mínimo, nem com educação. Educação, não vou precisar pagar a escola do meu filho, não preciso pagar segurança, nem por câmeras de segurança no meu prédio, nem porteiro, já vou diminuir meu condomínio. E aí eu também nem preciso pagar um plano de saúde, o que eu ganho está muito bem, graças a Deus. Olha, teve um caso aí escabroso, né, na política brasileira. Com todo respeito a ele, foi presidente da Associação Comercial, é um político de uma certa tradição em São Paulo, teve uma grande votação para o Senado, apesar de ter perdido para o Suplicy, a outra, né? Mas o Guilherme Afife Domingos, ele era vice-governador do estado de São Paulo, eleito na chapa de Geraldo Alckmin em 2010, né? 2 anos depois, se não me engano, 2012 para 13, enfim, ele assumiu o ministério da presidente Dilma. Né? Bom, isso aí, o que é isso, né? Que exemplo é esse? Só uma bolachada na cara do eleitor, né? Que, por mais que o Afife, eu gostaria de recebê-lo aqui um dia no painel regional, um homem extremamente inteligente, né? Tem uma visão ampla aí da política, das micro e pequenas empresas, né? Mas, Luiz Carlos, um exemplo assim, uma coisa completamente ilógica. Aliás, ficou com os 2 cargos. Ficou com os 2 cargos. Secretário do governo do Estado de São Paulo e ministro. Da presidente Dilma. Isso demonstra que o eleitor, no processo eleitoral, ele é sempre colocado em segundo plano. Porque é algo completamente ilógico. Como é que em São Paulo você vai pertencer ao governo do PSDB, em Brasília o governo do PT, exercendo concomitantemente os 2 cargos, e você tem um partido que você tem um estatuto ali. Então esse estatuto ele tem muito mais ligado a questões de ordem social, questões de ordem econômica. O que o seu estatuto realmente preza? Então, por isso que eu defendo aqui uma alteração na lei dos partidos políticos.
Porque, infelizmente, as lideranças partidárias, elas não têm compromisso nenhum com o próprio estatuto e muitas delas nunca leram o próprio estatuto. Muitas delas não conhecem o próprio estatuto. É uma grande, algo teratológico, a relação dela com o partido, a relação dela com o estatuto. E quem perde somos nós. Sim. Aqui em Santos, por exemplo, você teve uma eleição que disputou PSB, PMDB e PSDB. Hoje o IPT. Hoje, só o PT não está no governo do PSDB. O PSB está no governo do PSDB, o PMDB está no governo do PSDB e só o PT que não está. Hoje polarizou. E eu defendo assim, tem que ter partido? Tem que ter partido forte. Vamos ter um limitar em 5... Rogério, Oi? O PT está. Está no governo? O secretário de Saúde? Não, mas ele não é filiado mais. Mas ele não é mais filiado. Ele tem um posicionamento ideológico do PT, sempre foi do PT, mas atualmente eu acho que não está filiado no PT. Agora, enfim, o que acontece? Se você limitar o número de 5 partidos fortes, e esses 5 partidos sempre se colocarem com candidatos próprios, essa questão da proporcionalidade ela é muito injusta e ela acaba deixando o processo eleitoral muito fácil para aquele que está disputando a eleição, e aí o eleitor, banana para o eleitor, ele não quer nem saber do eleitor, o que vai valer para ele é o conchavo político que ele vai fazer. Se ele for um bom articulista político, é o que vai valer. É verdade, concordo absolutamente. Vamos para mais um intervalo? Rapidinho, a gente volta na sequência do painel regional. Até já. Voltamos ao terceiro e último bloco desta edição do painel regional, que fala sobre reforma política, a situação partidária no Brasil, né, neste conflituoso reinício, né, o segundo mandato de Dilma Rousseff à frente da presidência da República, de Alckmin no governo do Estado, né, uma série de problemas acontecendo. A gente aqui conversando com o Luiz Carlos Gianelli, que é o coordenador do PROCON de São Vicente, ao lado do Heraldo José dos Santos, aqui o nosso Manuel Rogério e a Ione Furukawa acompanhando a gente como sempre, e vem agora aí com novos questionamentos aí para os nossos convidados. Pois não, Ione? O Dr. Rogério ressaltou números importantes, né? São 32 partidos ao todo e 28 deles no Congresso Nacional. E agora me pergunto, são 28 ideologias diferentes, propostas diferentes, projetos diferentes que não apresentam soluções para melhorar o Brasil, que não dão certo, porque eu acho que com o governo que a gente está, com o país desse jeito que a gente vê violência, saúde, educação, são 28 ideias diferentes que não apresentam soluções concretas. Há problemas que já assolam a sociedade há décadas, não são há 8 anos que o PT está no comando, são há muito mais tempo. Como que funciona isso? Nada dá certo? Então, infelizmente, não tem 32 propostas diferentes, né? O que muitas das vezes as propostas se assemelham, são até iguais. O que tem são partidos diferentes. E por isso que a reforma política ela tem que vir realmente para dar uma reorganizada em tudo isso. E o fim da coligação é o melhor caminho, obviamente, com a cláusula de barreira para chegar a esse resultado. Porque não tem 32 partidos com estatutos diferentes, pelo contrário, muitos dos partidos eles são até muito parecidos. Agora, a criação de partido político hoje em dia no Brasil tem um efeito, muitas das vezes, para a pessoa ganhar dinheiro, para barganhar literalmente, porque ele tem direito a fundo partidário, ele tem direito a tempo de televisão, em virtude disso ele barganha com aqueles candidatos que têm realmente condições de poder disputar legitimamente um processo eleitoral e levar propostas concretas a fim de ter um lucro pessoal. Então, por isso esse grande número de partidos, que muitos deles têm realmente propostas semelhantes, até iguais, e por isso há essa grande procura um por outro, muitas das vezes em determinada época política. Muitos dos casos não, muitos dos casos é por questões pessoais, questões fisiológicas mesmo, que a pessoa quer realmente ter um benefício em virtude do tempo de televisão que ele tem, em virtude da chapa que ela pode montar para uma eleição proporcional. Mas a reforma política tem que vir realmente para eliminar tudo isso. Eliminar, já que você tem um partido, já que você tem uma ideologia, você apresente essa ideologia para a sociedade, você apresente uma candidatura majoritária para prefeito, para governador, para senador e para presidente da República, uma eleição proporcional. Então você apresente e você dispute.
E aí, conforme o tempo, aqueles partidos que realmente são partidos de fachada, eles vão sair do processo político e vão ficar aqueles partidos sérios, que têm propostas sérias, que têm proposta concreta e que têm amparo social acima de tudo. Eu acho que o que tem que acabar já de imediato são as coligações. O tribunal vive mexendo na legislação eleitoral, impondo regras, porque ele quer... Qual é o escopo da lei eleitoral? Manter a igualdade, a igualdade na disputa. Ou seja, aquele candidato que vem do setor mais humilde da população tem a possibilidade de concorrer ao pleito eleitoral junto com aquele candidato que vem do setor mais agraciado financeiramente dentro da nossa população. Você manter um sistema igual. Agora, esse sistema igual você nunca vai ver com essas coligações a busca de tempo de televisão. Isso é impossível você manter um sistema igual para todos, dando tempo, 20 minutos de TV para um, 2 minutos para outro. Isso não pode existir. Um bom exemplo disso no Legislativo, o tempo de TV que o Partido da República, o PR, destinava ao Tiririca. O programa de TV do PR, na propaganda para o Legislativo, era todo focado no Tiririca. Por quê? Para que eles sabiam que o Tiririca ia ser o puxador de votos, né, do partido, então o tempo seria todo à disposição dele para que ele pudesse repetir 1,5 milhão de votos. Não conseguiu fazer 1,5 milhão, fez 1,2 milhão, 1,1 milhão, né? Quer dizer, é outra situação que não se pode aceitar, né? E o princípio da igualdade, ele tem que vir temperado pelo princípio do interesse público, acima de tudo. Um partido político, a finalidade de um partido político, acima de tudo, ele levar propostas de interesse público para a sociedade, para a construção de uma sociedade melhor. Agora, o interesse de um partido político ele não pode ser superior ao interesse de uma sociedade em geral. Com relação a essa divisão, essa igualdade, tem que ser uma igualdade temperada pelo interesse público. O interesse público deve ser superior a essa igualdade. E realmente, com esse sistema, com 32 partidos, fica impossível você levar uma proposta concreta e clara, porque o partido político não vai ter nem tempo de televisão para apresentá-la. Eu acho que o que está precisando de reforma mesmo somos nós. As pessoas estão precisando de reforma. Porque se a pessoa souber o que é o interesse público, se ela souber que ela não está naquele cargo para interesse próprio, mas assim para ela dar a contribuição dela para a sociedade. Eu vou te falar uma coisa, Boturão, esse caso que aconteceu aqui próximo à faculdade, numa banda de escola que faleceu um estudante, eu estou de luto, para mim acabou o carnaval. Se as pessoas tivessem dignidade, todas elas, se a gente fizesse uma reforma das pessoas, eu acho que todas as pessoas iam ficar de luto, porque a dor dessa família é inconcebível. Eu acho que todas as pessoas tinham que se posicionar, vamos para a rua, vamos fazer manifestação, vamos pedir melhora de segurança, vamos pedir alguma coisa. Esquece o carnaval, Santos está de luto, morreu um filho da cidade. Então as pessoas têm que se reformular. Parece que não aconteceu nada, a cidade continua com bandas, festas até agora você não descobriu ainda quem cometeu esse crime. Nós tivemos recentemente aqui, não é, o delegado titular aqui da Inter 6, né, o Heraldo esteve conosco no programa, ele acompanhou também, doutor Gaetano Virgínios, falamos sobre esse tema, falamos sobre esse assunto, e eu lembrei que pelas redes sociais, não é, 2, 3 dias após o assassinato, estava sendo programada uma manifestação grande, enfim, mais de 1.500, 2.000 pessoas, né, Ione? Estavam aí confirmando a presença, a participação, enfim, né, para cobrar mais segurança, uma cidade mais segura, essa coisa toda. Apareceram 100 pessoas no ato. E olhe lá. Não é? 100 pessoas. Aí você abre o jornal, aí você vê o DEM, que é parte no governo, porque o PSB entrou no governo aqui municipal. O PMDB também quer parte. Os partidos querem parte, mas partes para eles. Eles querem cargos para eles. Mas o que vai mudar para a gente, que é o eleitor, que votou na pessoa? Eu não quero gente que vai lá para barganhar cargo com o prefeito, eu quero gente que vai lá para cobrar do prefeito, para fiscalizar o prefeito. Não adianta, se todo mundo for na mesma linha, bom, vamos se unir aqui para o bem, sim,
mas para benefício próprio não. E tem a questão na colocação da Ione, do porquê que não muda muita coisa. Isso também está atrelado a esse loteamento de cargos. O PT ganhou a eleição presidencial, mas o grande aliado quem é? O PMDB. E depois vem os pequenos partidos. Nesse sentido, você vê lá pessoas indicadas para os ministérios com problemas até de fiscalização na sua vida privada, na sua vida de gestor público, quer dizer, pessoas pouco confiáveis. E o governo entrega a administração pública na mão dessas pessoas. Realmente, a partir desse modelo de gestão, fica difícil acreditar em alguma mudança. E o PMDB tem uma força extraordinária, né? Porque é o maior partido do Brasil em termos de Sem prefeitos, dúvida. né? E tem o vice-presidente da República, que é o Michel Temer, tem o presidente do Senado, Renan Calheiros, né? Como sempre, o eterno Renan Calheiros, e tem o Eduardo Cunha, que agora preside a Câmara dos Deputados. Ou seja, 3 dos mais importantes cargos da nação, talvez os 4 mais importantes cargos da nação, 3 estão nas mãos do PMDB. Evidente que o cargo de presidente da República é superior a todos eles juntos, evidentemente, né? Mas, na ausência da presidente, uma viagem, qualquer coisa assim, enfim, o PMDB fica totalmente no poder, né? É uma coisa realmente impressionante. Eu vou muito de acordo com o Rogério fala com relação à sociedade, que infelizmente a sociedade ela perdeu o senso de indignação. A sociedade ela vê um ato de corrupção, ela não se indigna mais. A sociedade vê um crime de homicídio, ela não se indigna mais. A sociedade ela vive dessa lei do Gerson, ou seja, cada um tem que se beneficiar e pronto. E o resultado disso é de ter representante nessas condições. Os representantes que tem na sociedade estão representando aquilo que a sociedade é. A sociedade ela quer levar o benefício a qualquer custo, ela quer levar vantagem a qualquer custo, ela quer se dar bem a qualquer custo, em desrespeito ao próximo, desrespeito ao seu companheiro, e o resultado é isso. O político não é nada mais, nada menos do que aquela pessoa que representa. O general é o representante da sua tropa. Se a tropa não presta, o general não é bom. Agora o Eduardo Cunha vai dar que tom aí ao Congresso, à Câmara? Vocês estão imaginando o quê? Vai peitar a presidência, vai barganhar? O que você está imaginando aí, Manuel, já pelo discurso dele aí? Eu acredito na barganha, porque o legislativo, ele em confronto com o executivo, ele não vai ter o benefício do que ele precisa. Os parlamentares precisam do executivo, porque quem executa é o executivo. Então, na verdade, o parlamentar, se ele entrar em choque com aquele que tem a caneta, com aquele que executa, ele não vai conseguir levar ao executivo a reivindicação dos seus eleitores para que algo realmente venha de novo, para que algo venha de benefício. Se ele entrar só em choque, o próprio Brasil entra em colapso. Então, a gente tem que entender isso, a gente tem que, primeiro, procurar eleger bem. Depois que eles já estão lá, não tem jeito. Não adianta que milagres não vão fazer. Aí vai ter que ter composições, vai ter que ter conchavos, porque senão o Brasil entra em colapso. Não vai respeitar prazo, não vai ter orçamento, não vai ter dinheiro, as obras não vão sair, colapso para o Brasil. A economia nossa vai para o buraco. Na minha opinião, Eduardo Cunha, inicialmente, ele demonstrou uma postura de independência com relação ao Planalto. Mas só que o Eduardo Cunha tem uma história um pouco das mais complexas, né? Então, ele parece que tem um posicionamento um pouco de independência do próprio Planalto e tudo, e quer uma agenda própria para o Congresso, que isso é correto, esse deveria ser o comportamento de todos os presidentes. O Congresso não poderia ficar tão à mercê do Planalto como ficou nos últimos anos, mas o Cunha ele não tem um passado muito dos mais limpos a ponto de nós confiarmos plenamente nele. O Cunha tem um passado um pouco obscuro com relação a alguns problemas que ele teve, algumas estatais que ele presidiu no Rio de Janeiro, e que leva essa desconfiança por meio da classe política e da própria sociedade em face dele. E essa questão do impeachment está sendo já anunciado aí, uma grande mobilização para o mês que vem? Eu sou completamente desfavorável. Um impeachment é muito ruim para o Brasil, acima de tudo. Eu acho que deve ser investigado. Nós vivemos o Brasil tem acordos a serem cumpridos, acordo dentro do seu próprio estado e fora, e ficar trocando de governo assim é péssimo para o próprio Brasil.
Eu acho que já que foi eleita a presidente Dilma, tem que ter uma fiscalização sobre essas investigações que estão sendo apresentadas e tem que dar todo o respaldo, como o doutor Rogério acabou de falar, para que ela possa executar a melhor gestão para todos os brasileiros. Ela é presidente eleita pelo PT, mas é presidente de todos os brasileiros. Eu discordo desse posicionamento que parte da classe política está se movimentando nesse sentido. Eu acho que ela tem que concluir o mandato dela e a maior manifestação do povo é na época da eleição, na época do voto. O que você acha, Rogério? Eu acho que o impeachment não é bom para o Brasil, concordo com ele, e também não resolve. Nós tivemos o impeachment do Collor e tudo se repetiu. O que tem que mudar somos nós e todos aqueles que estão lá. O ser humano tem que mudar, parar de pensar um pouco em si próprio, ter um pouquinho de consciência cada um e entender que agora é a hora de união, todas as pessoas têm que se unir para ver se alcança o melhor, mas sem pensar no benefício próprio. Perfeito, concordo plenamente. Acho que o processo de impeachment é muito ruim. Agora, se houverem provas contundentes contra a presidente da República, aí, evidentemente, que a coisa muda de figura, né? Vamos fechando o painel regional, agradecendo muito aqui o Luiz Carlos Janelli, obrigado por estar conosco, até uma outra, ao Heraldo, sempre figura importante com a gente, Manuel Rogério, nosso comentarista habitual, e a Ione, né, sempre com aquilo tudo que é produzido e com a sua participação aqui no painel regional. Estamos juntos de segunda a sexta, 1h30 da tarde, ao vivo, a reprise é às 8 da noite, e no final de semana você acompanha o painel no sábado, 3 da tarde, e aos domingos, às 5 da tarde. Obrigado. Tchau.